Boa noite, gente. Vou ter que fazer essa live sem óculos, né? Embora eu não goste de fazer live sem óculos, porque eu fico praticamente o Mr. Magoo. Gente, assim, ó, essa live ela vai ser uma live muito especial, porque ela vai ser a live meio que vai abrir essa era Conjure, né? Eu vou explicar pra vocês direitinho tudo o que é isso de era Conjure. Eu vou explicar pra vocês o que é conjuração. Eu vou explicar pra vocês o que é dominação. Eu vou explicar pra vocês tudo o que a gente faz, certo? Eu vou mostrar pra vocês que existe muita diferença de apenas Hoodoo para Conjure, certo? Então, assim, exatamente, gente, se você chegou aqui, se você tá assistindo essa live, já comenta aí, né, seu nome, manda um emojizinho, comenta um emojizinho, salva a live se você estiver assistindo essa live depois, entendeu? Faz alguma coisa pra mostrar que você tá aqui, que você tá participando, que você, né? E aí a gente também vai conversar um pouco sobre o propósito, que cada um de nós tem um propósito. E às vezes boa parte de nós passa a vida toda tentando achar o seu propósito na vida e, cara, não acha, né? Não acha o seu propósito na vida. Mas aí vamos focar nisso, certo? Vamos focar em Hoodoo e o que é a era Conjure, tá bom? Eu fiz uma listinha das coisas que eu pretendo falar. E um dos assuntos, cara, que tava muito assim, aqui assim, pra me falar, era justamente sobre essa palavra, eleito, né? Eu sou um eleito, entendem? Eu sou um eleito. Mas quem são os eleitos, certo? Quem são eleitos? Será que você é uma eleita? Entendi. Tipo assim, não basta ser apenas conjurador, você tem que ser um eleito. Entendeu? Tem todo esse negócio, sabe? Deixa eu ver aqui a minha listinha. Vai ter gente que vai falar bem assim, cara, o Kefron já tá com arrumação nova, né? Cara, assim, ó, só pra deixar bem claro, mesmo. Tem muita gente que fica perdendo tempo com as coisas que eu faço, com as coisas que eu fico promovendo, com as coisas que eu tô à frente, tu tá entendendo? Cara, tem tanta gente que fica perdendo tempo aqui nesse mundo, né? Tipo, cara, vai procurar alguma coisa pra fazer, vai procurar uma outra turma, aí fica dando papo pro Kefron, entendeu? Tipo, se tá aqui, se tá vivendo nesse mundinho aqui, cara, participa de boa, né? Esses dias me mandaram uns prints de um grupo de uma galera falando do Kefron. Eu fico pensando bem assim, gente, isso é falta do que fazer. Isso é falta do que fazer. Eu vou fazer um diário depois pra vocês verem o meu dia, como é meu dia. Eu não tenho tempo pra nada. Vocês estão entendendo? Eu acabei de chegar da rua. Eu fui num lugar que vende plantas. E aí eu passei, tipo, lá uns 40 minutos vendo uns lances de planta, vendo uns lances de vaso. E tipo assim, ó, eu tenho feira pra fazer, eu tenho cliente pra atender. Cara, eu não tenho tempo realmente. Aí eu olhei aquilo ali e eu falei, cara, é falta do que fazer. Mas voltando aqui, então vamos lá, ó. Na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Hoodoo, ok? Só pra falar assim, ó, Hoodoo é isso. Vai ser tipo 1 minuto pra gente falar de Hoodoo, ok? A segunda coisa que a gente vai conversar é sobre o que é o Conjure, ok? O que é o Conjure? O que é um eleito? O que é conjuração? Dominação de elementos e a era Conjure, certo? Então assim, vamos começar. Quem estiver assistindo, dá um likezinho pra me ver quem tá aí. Dá um likezinho. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu vou falar tudo de uma forma bem resumida e bem indo direto ao ponto, pra live não ficar muito longa, tá bom? Então vamos lá, ó. O que é Hoodoo? Primeiramente, o que é Hoodoo? Hoodoo é folclore afro-americano, ok? Hoodoo é folclore afro-americano. Eu sou uma pessoa que eu pratico Hoodoo, né? E também pratico Voodoo. São coisas distintas, tá? Hoodoo é uma forma de prática e Voodoo é uma religião.
certo? Eu, como praticante de voodoo, né? Eu conheço bastante sobre a cultura do voodoo, sobre os deuses do voodoo, né? Que no caso são os espíritos do voodoo. Mas, gente, eu conheço muito pouco sobre religiões de matrizes africanas, entendeu? Eu conheço pouquíssimo. Por quê? Porque eu sou muito focado nisso. Entenderam? Eu sou muito focado em voodoo e muito focado em hoodoo, certo? Então aqui já fica a primeira lição para vocês, né? Qual é a tua religião? Entendeu? Qual é a tua religião? E qual é a tua prática mágica? Certo? Foca nisso, na tua religião e na tua prática mágica, e exclui todo o resto. Todo o resto, exclui todo o resto. Sabe por quê? Senão a tua vida ela fica excessivamente, muito bagunçada. Fica cheio de conceitos, cheio de muita coisa, cheio de... sabe? Que não é necessário, entendeu? Então, a primeira coisa que você deve fazer, você como uma pessoa conjuradora, qual é a sua religião, né? Você como praticante de voodoo, você pode ser de qualquer religião, tá bom? Você pode ser de qualquer religião, o voodoo ele nunca vai falar pra você, largue sua religião. Não, ele nunca vai falar isso pra você. E daí, né, quando você descobre que sua religião é aquela, você foca nela, né? Foca na sua religião, foca nos teus deuses, foca sabe, nisso daqui que tá aqui. Todas as outras religiões, todas as outras culturas, todas as outras que vierem pra você, exclui da sua vida, entendeu? Eu não vou falar exclui da sua vida, eu vou falar pra você, dá um tempo. Entende? Dá um tempo. E aí você pega, se você vamos supor, olha um exemplo, você é do candomblé. Se você é do candomblé, deixa de lado cultura cigana, deixa de lado cultura celta, deixa de lado todas as culturas europeias e foca só no teu candomblé. Entende? Se você é de uma cultura afro-americana, se você é da Umbanda, né? Se você é da Umbanda... Umbanda... É difícil falar da Umbanda porque a Umbanda ela mistura muita coisa, né? Tipo, Umbanda tem um monte de coisa. Então vamos falar de outra religião. Se você é da... não sei, qualquer religião. Exclui todas as outras e foca apenas na sua religião. Certo? Fechado? E aí a outra coisa agora que você tá aqui no voodoo, você vai aprender apenas voodoo. Entendeu? Você vai aprender sobre como fazer lavagens de chão, certo? Lavagens de chão. Como fazer uma lavagem de chão? Não é só jogar água no chão. Não é só ferver erva e jogar no chão. Você tem que aprender como, né? Como preparar uma lavagem de chão. Você tem que aprender como você vai aplicar essa lavagem de chão. Você tem que aprender como que você vai limpar as paredes e o teto para que essa lavagem de chão ela tenha um significado positivo e para que ela funcione, entendeu? E aí, como praticante de voodoo, você vai aprender a fazer banhos de todos os tipos, limpeza, atração, banimento, de fixação de energias, para fixar energias em você. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que é sem graça. Já viu uma pessoa sem graça? Você olha para aquela pessoa, você prefere se roçar com um poste a ter que se roçar com ela, né? Você olha para um poste e acha que o poste é mais engraçadinho do que aquela pessoa. Entendeu? E aí o que você faz? Se você for aquela pessoa, né, que é totalmente sem graça, você vai fazer um banho que vai fixar em você o desejo. De modo que as pessoas olhem pra você e te desejem e queiram você. E tipo assim, não apenas te achem bonita, né? Mas elas queiram estar com você. Queiram ter você a seu lado. Você vai se tornar um objeto de desejo. Você tá entendendo? Então são essas coisas que você aprende com o voodoo. Tem muita gente que chega no voodoo, né, pra resolver seus problemas do dia a dia, porque um namoradinho foi embora, ou porque uma namoradinha foi embora,
ou porque tá passando por problemas financeiros e tal. E aí elas chegam no Voodoo querendo resolver os seus problemas, né? Essas pessoas são chamadas de vooduzeiras, né? Elas vêm, aprendem um pouco sobre a cultura, aprendem um pouco sobre óleos, né? Como utilizar os óleos, passar os óleos nos pulsos, passar os óleos na nuca, aqui atrás das orelhas, passar os óleos no umbigo, vestir uma vela, sabe? Mas aí também tem aquelas pessoas que elas querem aprender o Voodoo de uma forma muito mais profunda, né? E aí, quando ela quer aprender o Voodoo de uma forma muito mais profunda, essa pessoa ela tem que descobrir dentro dela, né, o que ela tem para oferecer para o Voodoo. Entendeu? Olha que interessante. Ela pode ter dentro dela a capacidade de ver o futuro. Entende? Então ela pode oferecer isso ao Voodoo. Aliás, ao Voodoo. Ela pode oferecer isso ao Voodoo. E quando ela oferece isso ao Voodoo, ela é chamada de Raiden, né? Ou leitora da sorte. Uma pessoa que é capaz de ver o futuro e trabalha com o Voodoo, ela é chamada de leitora da sorte. Entendeu? Ela oferece o dom dela para o Voodoo, e o Voodoo, em contrapartida, vai dar todas as forças, as nuances e tal, para que ela mude a vida dela. Entende? Porque Voodoo é uma energia, é uma egrégora. Ela é uma energia que modifica as nossas vidas, que muda as nossas vidas, né? Muita gente chega, se livra de todos os problemas e vai embora, e tá tudo bem, né? O Voodoo, ele é salvador, né? Ele é salvador, porque as pessoas chegam na merda aqui. Elas chegam na merda e depois elas vão embora com a vida melhor. Ela conseguiu o amor da vida dela e tal, e sabe... E ok, tá tudo bem, não tem problema mesmo. Mas aí tem aquelas pessoas que elas querem muito mais, né? Elas querem muito mais. E aí, gente, quando você quer muito mais, você tem que descobrir o que é que você é dentro do Voodoo. Como que o Voodoo pode trabalhar com você, entendeu? Porque tem gente que não é nada. Tem gente que não sabe ler uma sorte, né? Tem gente que não tem capacidade de curar. Tem gente que não tem capacidade de falar com um santo. Tem gente que não tem capacidade nenhuma. Você tá entendendo? Mas ela sabe fazer um feitiço do Voodoo. Porque fazer um feitiço do Voodoo é muito simples. Para fazer um feitiço do Voodoo, você não precisa ter poderes. Entende? Para fazer um feitiço do Voodoo, você só precisa de um óleo feito por alguém e uma vela. Né? É simples. Você não precisa ter poderes. Você não precisa ser um conjurador. Você não precisa ser um root worker. Você não precisa ser um leitor da sorte. Você não precisa ser nada. Você pega aquilo ali, aquele óleo. Vamos supor, você pega esse óleo aqui. Um óleo sorte rápida. Passa numa vela. Escreve seu nome na vela. Acende a vela e pronto. A energia do óleo vai ser transferida para você. Entendi? Ou você quer sorte rápida, você vai pegar um pouquinho de óleo, vai passar nos pulsos, vai passar na nuca, vai passar aqui atrás das orelhas, vai passar no umbigo e pronto. Essa energia vai entrar em você e vai morar em você. Você não precisa ter poderes, sabe? Mas aí tem essas pessoas. Essas pessoas que elas têm um algo a mais. Você tá entendendo? Essas pessoas que têm um algo diferente, né? Elas são curadoras. Elas conseguem curar, entendeu? Deixa eu tomar uma água, dar uma respirada, porque eu falo mais que a nega do leite. E daí, né, essas pessoas que sabem curar, que aprenderam a fazer banhos, que aprenderam a fazer lavagens de chão, que aprenderam a fazer todas essas coisas, elas são chamadas de root workers. Né? Elas são raizeiras. Elas gostam de ir pro mato. Elas gostam da natureza. Elas olham para a natureza e sabem o que fazer com as forças da natureza. Elas sabem canalizar a força da natureza. Vocês sabem o que é canalização, né? Gente, vocês não sabem o que é canalização, pelo amor de Deus. Vocês sabem o que é canalização? Responde aí. Eu sei o que é não sei o que é canalização. Fala aí pra mim. Sabe o que é canalização? E aí tem essas pessoas que elas canalizam essa força, né?
Todos nós temos a capacidade de canalizar. Canalizar é deixar que uma energia passe por nós. Eu vou dar um exemplo. Todos nós canalizamos o tempo todo. Sabe quando você tá parado lavando louça e de repente você começa a falar? Você fala, porque tem uma força passando por você. Entendeu? Isso é canalização. Sabe quando as pessoas estão no trânsito e elas estão dirigindo e estão conversando com alguém e elas nem prestam atenção no que elas estão falando, elas simplesmente só fala, ela tá canalizando, entendeu? Canalização é isso, é deixar uma força passar por você. Só que a diferença de nós, conjuradores, para outras pessoas, é que quando nós começamos a falar, nós começamos a prestar atenção naquilo que falamos. Ok, nós começamos a prestar atenção naquilo que falamos. Deixe o corpo receber a energia e falar. Às vezes é besteira, às vezes é uma discussão com uma pessoa que não está ali, às vezes é uma conversa imaginária com uma outra pessoa. Todas essas coisas são canalizações, entendeu? E aí tem isso. Certo? E aí tem essas coisas. A canalização é uma força que passa por você e às vezes a gente não percebe. Mas se você parar para escutar, você pode aprender muitas coisas. Ok? E aí os root workers... eles têm essa capacidade... Os raizeiros, né, os root workers, eles têm essa capacidade de se conectar com a natureza e canalizar a força da natureza, né? Então eles... Boa parte dessas pessoas que falam sobre eventos climáticos, sobre mudança do clima, essa galera aí que está empenhada em vamos salvar o planeta e tal, boa parte delas são root workers, gente. Vocês estão entendendo? Porque eles têm um envolvimento com o mundo de uma forma muito maior do que as outras pessoas. Você está entendendo? Eles têm uma conexão muito grande com o mundo. E daí também tem o conjure, né? Aí a gente chega no conjure. O conjure, gente, é assim, ó. Sabe quando você já aprendeu Voodoo? Você aprendeu Voodoo e tal, sabe como fazer lavagem de chão. Eu sempre falo, inclusive, para as pessoas que eu gosto. Quando eu gosto muito de uma pessoa, quando eu gosto de uma forma muito séria de uma pessoa, de uma forma muito significativa, eu sempre falo para a pessoa bem assim, ó. Seja o melhor conjure da sua geração. Se torne o melhor conjure da sua geração. E o que significa isso? Significa que você não pode deixar que as coisas te atrapalhem na vida. Aprenda tudo o que você puder. Aprenda sobre lavagem de chão, aprenda sobre vestir vela. Se torne exímio em fazer feitiços, entendeu? De todos os tipos. Se torne exímio em conversar com seres espirituais. Deus, deusa, santos, anjos, tudo, entendeu? Aprenda a conversar com os anjos. Cara, ter parcerias com anjos é de extrema importância para um conjurador. Ter parcerias com santos é de extrema importância para um conjurador. Por quê? Porque foram seres que vieram antes, né? E foram seres que viram o mundo de uma forma que nós não somos capazes de ver. Entendem? Então isso é importante. Quando você é um conjurador e você consegue falar a língua do espírito, né? Aqui é importante porque, veja, conjure não é religião, tá? Conjure não é religião. Ele serve mais como uma filosofia. Então você não vai incorporar seres. Você não precisa incorporar seres, certo? O lance da conjuração é assim, ó. Você fala e ele te ouve. Entende? Você fala e ele te ouve. E você cria uma espécie de âncora para fazer com que a tua fala chegue ao ser espiritual e ele te ajude a obter aquilo que você quer. O que seria essa âncora? Essa âncora poderia ser um feitiço com vela. Essa âncora poderia ser um amuleto. Essa âncora poderia ser um mojo. Essa âncora poderia ser qualquer tipo de coisa. Nunca é incorporação,
Entendeu, gente? Isso é de extrema importância. Um ser espiritual, ele não vai incorporar em você para fazer aquilo que ele quer. Não, você tem o poder de falar com o espírito. É por isso que a gente conjura, né? A gente conjura qualquer coisa mesmo. A gente conjura pedras, a gente conjura ervas, a gente conjura água, a gente conjura tudo. Por que nós fazemos essas coisas? Porque nós temos a capacidade de se conectar com essas coisas e fazer com que o nosso poder, a nossa voz, a nossa fala seja ouvida. Entenderam? Então, assim, ó, quando eu pego um cristal, né? Um cristal, uma pedra ou qualquer coisa, e eu sei que aquele cristal, aquela pedra ou aquela qualquer coisa, ela serve para algo, né? Eu vou dar um exemplo. Uma pirita. Uma pirita é uma pedra que é chamada também de ouro dos tolos, mas ela tem a capacidade de atrair prosperidade, certo? Na mão certa. Ela tem capacidade de atrair prosperidade. Então eu vou segurar uma pirita na minha mão e vou falar para ela bem assim: eu quero que você... Isso é conjuração, tá? Eu quero que você transfira para mim uma parcela da sua energia de prosperidade. Em contrapartida, eu irei te alimentar, né? E aí você pega um óleo bom, tipo um óleo magnético ou um óleo de alguma coisa, e derrama sobre a pirita. Por quê? Enquanto aquele óleo tá ali alimentando ela, ela tá transferindo a energia dela para você. Entendeu? Isso é um feitiço, gente. Feitiços são mecanismos bem simples, certo? E aí tem essas pessoas, né, que são capazes de falar a voz do espírito. Essas pessoas que são capazes de falar a voz do espírito, elas são chamadas de eleitas, entendeu? Não é todo mundo, entende? Mas tem um lance aqui, tem uma pegadinha aqui. Todo eleito sabe que é eleito. Ninguém pode chegar para uma outra pessoa e falar: você é uma eleita. O eleito sabe, entende? Tipo assim, ó, eu sei que eu sou um eleito. Como é que eu sei que eu sou um eleito? Cara, é uma coisa interna, tá aqui dentro de mim, eu sei. Você tá entendendo? Ainda assim, eu não posso olhar para outras pessoas e dizer: você é uma eleita ou você não é uma eleita. A gente sabe quem é e quem não é, entendeu? Nós sabemos quem são e quem não são. Mas a gente não tem esse direito, nem muito menos esse privilégio de fazer isso, entendeu? É uma coisa interna de cada um. Porque isso vai falar muito sobre o caráter da pessoa, entendeu? Eu posso olhar para uma outra pessoa que é eleita e reconhecer que ela é eleita, mas ela tem todo o direito, inclusive, de dizer que ela não é, mesmo sendo. Você tá entendendo? Se você não entendeu tudo isso que eu falei, gente, depois você assiste essa live novamente e assiste até entender essa parte, ok? Ok isso? Então vamos lá. Quem foi o primeiro eleito? O primeiro conjure, né? O primeiro conjure. Quem foi o primeiro eleito? Deus. Por que que foi Deus o primeiro eleito? Porque Deus, ele criou toda a humanidade. Como ele fez isso? A Bíblia, né, que é um dos livros, que é um dos amuletos dos conjures. Nós conjuradores usamos a Bíblia como um amuleto de proteção, certo? Não só um amuleto de proteção, mas um compêndio de feitiços e mágicas. Você tá entendendo? E aí, lá naquela Bíblia lá dos cristãos, né, o que acontece? Lá diz o seguinte: Deus estava lá sem fazer nada da vida dele, até que um dia ele disse que ia construir uma pessoa, um ser humano. Aí ele foi lá, construiu, né, um ser humano, fez um bonequinho e soprou vida dentro do boneco. Entende? Ó, entenderam o lance? Quando nós queremos fazer com que uma pessoa faça algo pra gente, o que a gente faz? A gente faz uma bonequinha da pessoa, né?
A gente faz uma bonequinha da pessoa e tal. Deus, a gente modela Deus, porque Deus já fez isso. Deus foi o primeiro conjurador. Ele era o eleito original, entendeu? Ele não era nem o eleito original, ele era o próprio eleito. Ele foi o primeiro rei dos conjures, né? Deus é o rei dos conjures, né? Mas aí, gente, ele foi o primeiro conjure, entendeu? Ele foi o primeiro conjure. E aí, segundo a história, indo mais pra frente, tal, pá, nós temos Noé. Noé também foi um conjurador. Por que Noé foi um conjurador? Porque ele falava a língua dos animais, entendeu? Ele olhava para os animais e falava bem assim, ó: bicho, entra para dentro da arca. Vaca, entra para dentro da arca. Piranha, entra para dentro da arca. Você está entendendo? Ele falava a língua dos animais. Então, ele era um conjure. Entende? Todas as pessoas de toda a história, de todas as culturas, de todas as coisas que conseguiam falar com seres espirituais, são conjuradores. Entende? E quando ela tem uma missão muito forte de vida, muito grande de vida, ela é chamada de eleita. Ela foi a eleita, entendeu? Ela foi a eleita e é por isso que ela está à frente disso, entendeu? Ela é uma eleita. Ela foi escolhida para fazer isso, né? E aí, como conjuradores, nós temos quem mais na nossa linhagem ancestral e espiritual? Nós temos Moisés do Egito. Moisés do Egito precisava, né? Deus precisava mandar uma mensagem para Moisés. Só que Moisés se fazia de sonso e não queria escutar. Aí Deus foi lá e usou um jumento para falar com Moisés, né? Aí o jumento falou bem assim: porra, mano, é sério? Você tá entendendo? E aí teve um dia também que Deus precisou falar com Moisés e aí fez pegar fogo num capim lá. Entendeu? Então, assim, ó, o conjure, né? Todo conjurador é uma pessoa capaz de falar com espíritos, com seres espirituais, com outras forças. Ele conjura. Nós costumamos dizer que, assim, ó, existem pessoas que andam entre a gente, entende? Andam entre a gente, comem com a gente, bebem com a gente, se vestem como a gente, mas não conseguem falar a voz do espírito. E essa pessoa, ela não é uma conjuradora. Ela pode ser um raizeiro, né? Pode ser um root worker, ela pode ser um ruduzeiro, mas ela não é uma conjuradora, entendeu? Pessoas que não conseguem falar a voz do espírito, pessoas que não conseguem ouvir Deus, pessoas que não conseguem entender a linguagem dos animais, pessoas que não conseguem conjurar um óleo, pessoas que não conseguem conjurar uma pedra, pessoas que não conseguem falar com os anjos, pessoas que não conseguem falar com os santos. Elas podem andar com a gente, podem se vestir como nós, podem sentar na mesa com a gente, podem comer com a gente, pode beber com a gente, mas ela não pode falar a língua do espírito, entendeu? Então, um conjurador é apenas aquela pessoa que consegue falar a língua dos espíritos, entende? E isso é muito mais profundo, tá? Eu posso estar falando assim de uma forma bem levinha, bem calminha, mas só que essa partezinha de falar a língua dos espíritos, ela é muito mais delicada, muito mais profunda, muito mais, entende? Que mais, gente? Deixa eu ver aqui, senão eu vou perder meu tempo todinho falando de algo e não vou falar tudo. Então ficou claro o que é um eleito? Um eleito é apenas o conjurador, né? É apenas o conjurador que de fato consegue falar com espíritos e que em algum momento da vida vai desenvolver uma missão, vai desempenhar uma missão, tá? Você pode ser um eleito, você pode ser uma eleita, entende? Você não precisa necessariamente desempenhar uma missão de cunho mágico. Você pode desempenhar uma missão de cunho social, de cunho político, de cunho... Você tá entendendo? Tem que colocar uma coisa na cabeça: espiritualidade e coisas mundanas é a mesma coisa, tá? Não tem diferença,
dentro do Conjure, tudo é a mesma coisa, tá bom? E isso foi uma coisa que eu aprendi dentro do Voodoo. Voodoo é uma religião, mas ao mesmo tempo ela é política, social, ela é cultural, ela é tudo. Não existe divisão de coisas. E o Conjure, ele é a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa eleita e trabalhar com crianças autistas. Você foi eleita, você tá entendendo? Você foi eleita para levar a sua força, o seu brilho para aquilo. Eu vou contar um negócio para vocês. Por que eu sou eleito? Eu sou eleito porque eu estou desenvolvendo um trabalho aqui. Eu estou desenvolvendo uma missão aqui no Brasil. Eu estou propagando o Voodoo no Brasil. Vocês podem ver que tem um monte de gente por aí. Um monte de gente. Nunca brilha. Entende? Nunca brilha. Por quê? Porque esse é o meu trabalho. Esse é o meu mundo. Entenderam? Tipo assim. Aí vocês vão... Pode até parecer um pouco de soberba, né? Mas não é, gente. Tipo, se eu pudesse, eu ia viver minha vida. Mas eu tenho uma missão. Eu tô fazendo um trabalho, entende? Eu ainda tenho um trabalho a fazer. E eu vou fazer esse trabalho. Muitas pessoas vieram antes de mim. E muitas pessoas falharam, entende? Eu não. Eu quero ser aquela pessoa que vai concluir a missão. Eu quero fazer isso daqui funcionar. Eu quero fazer isso aqui dar certo. Vocês entenderam? Então, por isso que eu sou um eleito. Porque eu estou fazendo algo, né? Eu tenho uma missão a fazer. Eu ainda tenho uma missão a fazer. Então, vamos lá. O que é conjuração? Ficou claro também o que é conjuração, gente? Conjuração é quando você pega alguma coisa e fala com ela, né? Você tem esse óleo ele já está pronto. Ele está pronto. Se você pegar esse óleo e passar numa vela, escrever seu nome na vela, e passar esse óleo na vela e acender... a energia da sorte que a vela vai gerar já vai ser transferida para você, entendeu? Mas você pode pegar esse óleo e pode conjurar ele. Você pode falar bem assim, ó, né? Passa o óleo na mão, passa na vela e fala bem assim: eu quero que você dê sorte para fulano de tal, entendeu? Eu quero que fulano de tal tenha sorte quando for fazer a prova da FAB. Eu quero que fulano de tal tenha sorte quando ele for candidato a vereador. Vocês estão entendendo? Eu quero que fulano de tal tenha sorte durante toda essa semana. Eu quero... Isso é conjura, entendeu? Isso é conjuração. Lógico, existem milhares de tipos de conjuração, né? Eu acho que a conjuração mais perfeita que eu fiz em toda a minha vida mesmo, foi uma... Ai, gente, eu não vou falar. Eu não vou contar pra vocês, que eu morro de vergonha. Mas foi uma conjuração que deu super certo. Inclusive, eu sou muito bonito. Quem tem o feeling, velho, sabe. Quem tem o feeling já pegou o que é. Mas vamos lá. A outra coisa... Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Vamos lá. A Era Conjure. A Era Conjure funciona assim, gente, ó. De tempos em tempos, né, a gente precisa renovar as coisas. Nos últimos 10 anos, eu venho falando sobre Voodoo aqui no Brasil, né? Eu venho falando de Voodoo. Vamos fazer Voodoo. Eu vou ensinar pra vocês como fazer óleo. Eu vou ensinar pra vocês como fazer banho. Eu vou falar pra você, cara, tudo que vocês puderem imaginar, né? Eu fiz o feitiço pra afastar o espírito da feiura, gente. Aí, né? O que aconteceu? Aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu ensinei muita gente a fazer Voodoo, a ser Voodoo, né? Toda essa galera que tem aqui no Brasil que fala de Voodoo, diretamente ou indiretamente, aprendeu o Voodoo comigo, entendeu? Mas agora, eu acredito que nós precisamos dar um passo a mais, né? Nós precisamos entrar numa nova era. E o que seria essa nova era? A gente focar mais na nossa energia, no nosso poder, né? Então, é importante que a gente comece essa era Conjure,
né? O que é uma era conjure? É uma era em que todos nós, ao invés de nos chamarmos de ruduzeiros, a gente tem que começar a se chamar de conjuradores, né? O que você é? Eu sou uma conjuradora, né? Eu sou um conjurador, sabe? E aí, tipo assim, aprender o máximo de coisas sobre conjuração, entendeu? E aí vocês vão falar pra mim bem assim, Kefron, e aí agora? O que eu tenho que fazer? Cara, tem um livro na Bíblia chamado Livro de Isaías. Leia o livro de Isaías todinho, de cabo a rabo. É a primeira coisa que você vai ter que fazer. Porque o livro de Isaías, ele vai te ensinar conjuração para se proteger dos teus inimigos. Ele vai te ensinar conjurações para atacar os teus inimigos. Ele vai te ensinar conjuração para... Leia o livro de Isaías, ok? A segunda coisa que você tem que fazer é... Leia o livro de Salmos. Todo o livro de Salmos. Esses dois livros que eu vou indicar para vocês. Pra gente começar essa nova era, né, conjure, eu vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Isso daqui é uma varinha, certo? Ela é uma varinha de 17 centímetros, certo? Todos os conjuradores devem ter uma varinha de 17 centímetros. Pode ser maior? Não. Pode ser menor? Não. Tem que ser exatamente uma varinha de 17 centímetros. Porque ela tem que ser isso daqui, ó. Do tamanho praticamente da sua mão ao seu pulso, né? Ela tem que ser disso daqui, ó. Ela não vai ser uma varinha como as varinhas que tem por aí, né? As varinhas europeias, as varinhas dos contos de fadas, as varinhas dos lãs que tem por aí, ok? Não vai. Uma varinha conjure, ela é uma varinha totalmente diferenciada, tá bom? Ela é uma varinha totalmente diferenciada. Aqui na minha varinha, eu coloquei alguns símbolos, tá vendo? E esses símbolos, eles vêm das clavículas de Salomão, certo? Ela é uma varinha totalmente rústica, né? Com o tempo, ela foi cortada, né? Ela foi cortada com um único golpe, certo? De 17 centímetros, cortado com um único golpe. E ela secou, né, ao ar livre, tomando banho de chuva, tomando banho de sol. Cara, eu acho que eu vou colocar algumas varinhas sim para venda na feira. Não é certeza, tá bom? Mas vocês estão pedindo, eu vou fazer isso. E ela é feita de goiabeira. Essa daqui é de goiabeira. Mas aí você pode utilizar outras madeiras, né? Você pode utilizar a madeira que você tiver mais afinidade, entendeu? Aí agora é o seguinte, por que você vai utilizar uma varinha? Vamos dividir o conjure, né? Vamos dividir o conjure, que ao mesmo tempo é a prática e também é o nosso nome, nossa identificação. Eu sou um conjure, né? Você é uma conjuradora, um conjurador. E aí vamos dividir essa prática em dominações, né? As conjuras. Vamos dividir as conjuras em dominar. Por que dominar? Porque você precisa dominar a técnica, entendeu? Você tem que dominar aquilo ali. Você não pode simplesmente aprender, né? Não é aprender o fogo, é dominar o fogo, é aprender a dominação, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é dominar o ar. Dominar o ar é mais fácil, entendeu? E aí você pega a sua varinha, né? Simplesinha. E aí, esses símbolozinhos que tem nela, na sua varinha, eles significam que eles estão linkados a forças celestiais, entendeu? Eles estão linkados a forças celestiais. Isso é muito importante, tá? Só o fato do desenho estar aqui já significa que esse link já está feito. Mas aí a sua energia pessoal se toca com esses símbolos e se mistura, né? E essa energia, ela se torna uma outra energia mais pura. E aí você fala coisas simples, né? Como proteção. Aí você vai na paredezinha da sua casa, toca na parede da sua casa e diz proteção.
Entende? Só isso, proteção. Para que toda essa energia se espalhe pela parede da sua casa. Aí você fala a mesma coisa tocando o chão da sua casa. Proteção. Tocando o teto da sua casa. Proteção. Você pode tocar numa pessoa e dizer cura, né? Para que ela seja curada. Entendeu? Você pode, inclusive, tocar numa pessoa enquanto você recita um salmo, né? O Salmo 91. Entende? Então, isso é muito, muito importante. Você vai aprender várias e várias e várias conjuras. Várias e várias e várias. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa capacidade, é ter uma varinha, né? Ter uma varinha para que essa energia de fora se junte com tua energia de dentro. Entendeu? E aí o que acontece, gente? Vocês vão fazer o seguinte. Quando você for fazer um trabalho externo, né? Um job externo, que no chão é preciso fazer o desenho de um símbolo, né? Você vai aprender dominação de terra. Olha que legal. E aí você quer fazer um símbolo, né? Aí você quer fazer um símbolo de prosperidade, sabe? Aí você pega a varinha e desenha uma runa no chão. Desenha uma runa no chão. E aí você acende uma vela em cima, vestida com um bom óleo de prosperidade. É um exemplo, né? Você quer fazer uma... Então você vai estar utilizando todas essas forças, né? A dominação de terra, a dominação de fogo, a dominação de ar, sabe? Também tem a dominação de água. Quem comprou o almanaque desse ano? Eu vi uma pergunta aqui, eu vou até responder. Foi do Paulo. Punhal serve? Cara, vamos evitar usar ferro, tá bom? Os egípcios ensinavam que o ferro ele tem a capacidade de dispersar a mágica, entendeu? Então é importante, vamos evitar o ferro. E não só os egípcios, né? Muitas culturas dizem que o ferro ele repele seres espirituais, né? Ele serve como barreira. É por isso que muitas pessoas que morrem dentro de prisões ou dentro de sanatórios, o local fica mal assombrado, né? Porque tem tanto ferro que essas forças não conseguem sair. Entenderam? Então vamos evitar o ferro. Eu acho que eu vou colocar o PDF desse almanaque no clube de autores. Porque todos os que eu tinha eu vendi. Todos eu fiz, acho que uma quantidade eu vendi todos. Que mais, gente? Eu acredito que é isso. Vocês gostaram dessa live? Vocês gostaram dessa live? Se vocês gostaram dessa live, quando eu finalizar essa live, eu quero que vocês dê um likezinho, que vocês voltem aqui, dê um likezinho, né? E comente o número 3, tá bom? Essa live eu acho que ela é uma live muito importante porque, cara, ela sintetiza muita coisa, né? A próxima live que eu vou fazer, ela vai falar sobre feitiços de amor. Cara, essa live sobre feitiços de amor, eu tô trabalhando nela há muito tempo mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu espero que essa live ela tenha servido de algo pra vocês. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que ela tenha ajudado vocês. E eu espero que vocês assistam ela novamente e façam as anotações de vocês, tá bom? Se você for uma pessoa conjuradora, conjure, entendeu? Se você for conjure. Toca a mão na parede da sua casa e determina a proteção, entendeu? Para que nada entre na sua casa. Beijo no seu coração. E eu vejo você em breve, porque essa semana tem um monte de live. Essa semana vai ter um monte de live. Assim, ó, uma última coisa. Dá uma olhada nas stories desse perfil, porque eu coloquei o link do informativo. E aí vocês vão saber quais são as stories que tem. Fechado? Então, tchau, tchau pra vocês. E eu vejo vocês em breve.